com uma mensagem tão grande. Eu sou desprezado e rejeitado pelos negros, porque eu sou negro. Em Moçambique, algumas mulheres brancas, a irmã Josefina Pereira e sua filha Alexandra, explicam aos negros que agora é por um homem negro que Deus salva a humanidade, e os negros estão espantados. O grande Deus humilhou-se, escolhendo um profeta negro, mas os negros não são humildes o suficiente para aceitarem-no. Os negros têm vergonha da minha pele negra, e preferem William Branham, um profeta branco, que morreu antes de eles nascerem. William Branham é venerado na África Negra, e as suas brochuras tornaram-se relíquias para uma jovem negra. Um branco pobre é melhor do que um rico africano. E para um negro religioso, um profeta branco morto é melhor do que um profeta negro vivo. Somente os africanos negros podem comportar-se assim por causa da maldição de Cã. Mas eu oro por você, para que pela primeira vez, você também possa conhecer Deus. Sim, um dia Deus colocou um queniano lá na Casa Branca, né? O sonho de Martin Luther King, né? Que defendeu a igualdade racial no tempo da segregação racial no sul dos Estados Unidos, Selma, Alabama, Mississippi. E era o tempo, inclusive, de William Branham. E William Branham estava associado com os homens do Evangelho Completo, na Adonep, né, pastores empresários que davam dinheiro a William Branham para ele viajar, ir a Israel, e aí pelos 7 mares, pelo mundo todo. E esses homens brancos americanos, esses pastores, tudo racista, né? Como era racista aquele comitê de pastores da África do Sul, que convidou, levou, patrocinou William Branham para ir à África do Sul, no tempo do Apartheid, né? O racismo já estava ali, acho que em 51, né? Ele não vai ali para pregar para os negros, já havia ali a separação, o Apartheid. Banheiro para negro, banheiro para branco. Ônibus para negro, ônibus para branco. Bebedor de água para negro, bebedor de água para branco. Escolas para negros, se é que havia, né? Escolas para brancos, né? Em meio ao apartheid ali, ao racismo. Apartheid é racismo. Nelson Mandela, o advogado, ficou 27 anos dentro de uma cadeia na África do Sul por causa do apartheid. Então, em meio ao apartheid, em meio, ou dentro da segregação racial que o William Branham estava pregando, o profeta Kaku diz que ele cometeu uma falta. Ele mesmo, William Branham, era contra uma mulher negra casar com um homem branco. Ele era contra o casamento interracial, né? Ele dizia, para que uma mulher bonita, negra, vai casar com um homem branco só para ter filhos mulatos? Quer dizer, para estragar a raça. E para que um homem negro vai casar com uma mulher branca para ter filhos mulatos? Sem falar de que a Ku Klux Klan pagou as despesas hospitalares de William Branham quando ele era menino e tomou um tiro na perna, né? Ele diz lá, eu li, posso até pegar as mensagens de William Branham e mostrar, está na mensagem de William Branham. O profeta Kaku diz, seria como que um grupo de homossexuais pagasse minhas despesas hospitalares. E todo mundo sabe que se alguém fizer um bem para você, mesmo que seja a Ku Klux Klan,
Você vira um devedor. Você tem que ser grato pro resto da vida. Se fizeram um bem para você, veja que bem que fizeram a William Branham na Ku Klux Klan. Quando a família de William Branham não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, a Ku Klux Klan, 3 organizações americanas racistas, Ku Klux Klan, porque Abraham Lincoln, que derramou seu sangue pela segunda emenda, que aboliu a escravidão, ou seja, os negros foram libertos da escravidão através de Abraham Lincoln, né? Mas aí houve um problema depois da libertação dos escravos, que era a questão de escola, de educação, de emprego, questão do voto. Os negros não tiveram direito ao voto em todos os Estados Unidos. A Constituição dizia que negros e brancos tinham os mesmos direitos iguais, mas no Sul, no Mississippi, no Alabama, em Selma, né, onde Martin Luther King foi lutar pelo direito do voto, né, está aí, é biografia, é história, muitos e muitos filmes, né? Então, acabou ele conquistando, né, esse direito, mas pagou com a vida, né? Então, também Abraham Lincoln, presidente americano, pagou com a vida, né? É difícil, eu sei que é difícil uma pessoa crer em um profeta negro hoje, né, um africano. Embora eu creio, a mensagem ensina isso, que no coração dos filhos e filhas de Deus não há racismo. Não há acepção de pessoas, como em Deus não há acepção de pessoas. Mas, assim, já houve, em tempos difíceis para a raça negra, para os negros, homens brancos que lutaram a favor de negros, não é mesmo? No tempo de Martin Luther King, né? Quando os negros em Selma quiseram cruzar a ponte, né? Uma marcha pela liberdade, pelos direitos iguais, o pedido, né, para que os negros pudessem votar como os brancos votavam. Então os negros ali foram massacrados no cruzamento da ponte ali de Selma, da cidade de Selma, nos Estados Unidos, para a cidade vizinha, né? Depois isso comoveu os Estados Unidos, e brancos, muita gente branca vieram a Selma para fazer uma segunda marcha. Inclusive teve brancos que morreram, né? A gente vê até no filme, né? Você vai morrer, seu crioulo branco, né? Quer dizer, porque um branco defendia um negro, esse branco era chamado de crioulo branco. E morreram ali, né? Porque se colocaram ao lado dos negros, né? Mas Wilberforce, na Inglaterra, era um branco. Abraham Lincoln era um branco. Há um problema na mentalidade do homem negro, no comportamento do homem negro. O profeta Jacob Filipe diz isso. Porque o pai do homem negro, o pai dos negros é um homem branco, uma mulher branca. A mãe dos negros é a mulher de Cã, né? O pai dos negros é Cã, filho de Noé. E Noé era pele branca, a mulher de Noé pele branca, sem os judeus, né, os semitas, pele branca, Jafé, os samaritanos, pele branca, Cã também, pele branca, mas Cã foi ver a nudez do seu pai Noé. Noé estava embriagado, ele viu, fez chocarrice, zombou. Quando Noé ficou sóbrio, a coisa que Noé fez foi lançar uma maldição sobre o descendente de Cã. Serás escravos
será servo dos servos dos seus irmãos, escravo dos escravos. Porque já houve escravidão de brancos também. Israel no Egito, por exemplo, era escravo. Moisés tirou 600 mil homens do Egito, Êxodo 18, e eles eram escravos no Egito, amassadores de barro. E eles eram brancos. Quando você estuda a história do Império Romano, que conquistava e dominava nações, Roma escravizava brancos. Mas como os negros, a escravidão negra nunca houve, porque mesmo sei lá, bárbaros, autônomos, judeus que foram escravos, hoje não há racismo contra essas raças brancas, nações brancas que um dia foram escravas. Ou seja, hoje no mundo não há racismo contra essas raças. Mas contra os negros há. Contra os negros há um problema muito grande. Eu não estou falando no Brasil, eu sou brasileiro. Tem 27 estados. Brasília, Goiás, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoas, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Tocantins. Não temos um negro. Era para ter, né? Já que o Brasil tem 48% da sua população de negros, era para ter um negro, pelo menos um negro governador. Porque os negros são os mais racistas, contra eles mesmos. Negro não vota em negro. Na última eleição, quase que um negro, o juiz Joaquim Barbosa, quase que ele se candidatou para presidente da República, mas teve medo. Sim, ele teve medo. Não teve coragem. Ele sabe que negro não vota em negro. Há um problema na mentalidade dos negros. Vê? Por que os negros não querem Cacô Felipe? No Brasil? No México? O profeta diz, o homem negro, a mulher negra um dia foi branca. No Egito. O homem negro, a mulher negra era branco. Até Moisés chegar ali no Egito, trazer 10 pragas. 10 pragas. E libertar os hebreus e sair fora do Egito. E quando Moisés saiu fora do Egito, o faraó que era branco, a mulher do faraó que era branco, os soldados do faraó que era branco, o povo, a população do Egito que era branco, eles foram erguer os altares dos deuses do Egito. Anúbios, Amon-Ré, Horus, Osíris, Sequemente, Atom, Arpi, Ísis. E quando eles ergueram os altares como uma lepra, uma mancha negra, a pele branca dos egípcios, homens e mulheres, se tornaram pele negra. E agora há um problema com a pele negra. O profeta fala, uma mulher negra prefere casar com um branco pobre do que um negro rico. Se colocar ali um negro rico, milionário, para uma mulher negra casar e um branco pobre, ela vai escolher o branco pobre. Em Ruanda, em Ruanda hoje, atualmente, o presidente de Ruanda proibiu a venda de cosmético que faz, despigmenta, muda a coloração da pele. Outro dia eu estava pregando, eu mostrei fotografia, mulheres na Costa do Marfim, que são brancas, devido a esse cosmético. O profeta Cacô diz, um produto profético. E o profeta diz, se a maioria dos americanos hoje fosse negro, os negros iriam exterminar os brancos como os negros em Ruanda
os Hutu, aquelas tribos em Ruanda. Quem é que não conhece a história do massacre de Ruanda? Negros exterminando negros. O racismo vive dentro também do coração do negro. Hoje, os negros do Brasil têm dificuldade de crer no profeta Cacô Filipe. Por causa da maldição de Cã. Eu sei, Hitler veio defendendo a raça ariana. Uma ideologia errada. Uma ideologia fracassada. Quem é que não sabe? Eu me esqueço o nome daquele atleta negro que correu nas Olimpíadas em Berlim, na Alemanha, e ele ganhou. E o Hitler deveria condecorar ele lá, mas recusou, porque era um negro, não? E porque Hitler tinha a sua ideologia, sendo um austríaco, chegou na Alemanha, conquistou na Alemanha, claro, foi uma profecia de William Branham. William Branham disse que fascismo e comunismo se tornaria em nazismo, não? E depois foi provado que a ideologia, a teoria de Hitler sobre raça ariana, aquilo ali era um fracasso, não? Aquilo ali foi só uma teoria para esse austríaco conquistar os brancos da Alemanha, né? Conquistar a Europa, né? E os negros sofreram lá. Há muito sofrimento. A história dos negros é sofrimento. É uma história repleta de sofrimento, de desprezo, de abandono, de serem deixados para o lado. Eu estou vendo aqui o coronavírus hoje, e eu vejo uma movimentação na África, por exemplo, onde negros estão dizendo o seguinte: não vamos aceitar, nós os negros africanos, ser cobaias para a vacina, né, do coronavírus. Ou seja, os negros têm medo até de virar cobaia para a vacina em relação aos brancos, né? Aos brancos que estão tentando aí arrumar uma vacina. Também eu devo dizer, isso é fato. Eu não estou inventando nada, está aí nos noticiários. O coronavírus tem matado mais negros, né, do que brancos. Mesmo nos Estados Unidos, quase 100 mil mortos, a maioria de latinos e negros. E por que o coronavírus tem feito isso? O profeta falou em Cacô 141, versículo 49, que coronavírus é uma doença nuclear. O profeta Cacô Filipe disse isso. É uma doença nuclear. É o que eu profetizei em 20 de outubro de 2002. Um profeta enviado por Deus, Cacô 3:25, o profeta Cacô disse: por causa do pecado, por causa das igrejas, o mundo irá de sofrimento em sofrimento, e os homens não vão tocar uns nos outros, não vão dar a mão uns aos outros, nem para o seu irmão, nem para o seu melhor amigo. As pessoas terão medo de se contaminar. Isso foi em 20 de outubro de 2002. E as pessoas terão medo de pegar o metrô, terão medo de pegar o ônibus. E mesmo os maldosos, perversos, terão medo de ir à praia, expor suas carnes, seus corpos. O nudismo. Por causa da doença. Esta profecia está em andamento. E agora, em 1º de março de 2020, o profeta pregou: Deus ama a China. Estão querendo colocar a culpa do vírus na China. Eu vejo gente dizendo aí: o cruzamento, foi no mercado de Wuhan, foi o consumo de morcego que trouxe o coronavírus. Para com isso, gente. Outros dizem: não, foi o pangolim lá, um animal que parece um tatu.
Foi o consumo de pangolí lá, alimentaram de morcego, de pangolí, e aí então veio o coronavírus. Não põe a culpa em morcego e nem em pangolim. Aí já estão dizendo aí, obra da natureza. Gente, o profeta disse que quem enviou o coronavírus foi Deus. O mesmo Deus que trouxe o dilúvio. Eu não sei se você vai sair dizendo que Deus é o culpado. Mas ele é o autor do coronavírus. Deus é o autor do coronavírus. Deus foi o autor do dilúvio. Os diluvianos podiam dizer mesmo que Deus era culpado de destruir, mas foi Deus mesmo que decretou. Deus é o autor do fogo e enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra, duas cidades cheias de homossexual e lésbica. Os sodomitas podiam dizer que Deus era culpado, mas Deus era o autor mesmo. Ele é juiz. E se eu for falar dos julgamentos, Pompeia, Pompeia, a lava vulcânica, ou mesmo Los Angeles, uma cidade desgraçada. Los Angeles está fadada a afundar dentro do mar. Quando Los Angeles afundar, quem é o autor? Deus. Ou o Haiti. O terremoto que exterminou, matou mais de 300 mil pessoas. O profeta Cacô fala. Um anjo desceu do céu e virou o Haiti aos avessos. Tais coisas como tufão, terremoto, coronavírus, AIDS, HIV, dilúvio. Isso aí não é obra do diabo. Isso é obra de Deus, é julgamento. É Deus julgando a terra, como o que Cã fez com seu pai Noé em reverência, desrespeito. Viu seu pai nu. Noé, a boca de Deus, um profeta de Deus, fez aquele decreto. Vai se tornar escravos dos teus irmãos. E o que o negro foi? O que aconteceu com a descendência de Cã, a raça negra? Se tornou escravos. E hoje vemos essa grande problemática que está no mundo hoje. Uma grande problemática. Um país como o Brasil, com 210 milhões de pessoas, quase 48% é negro, nós só temos mais ou menos 20 negros que creem em um negro. Mais ou menos 20 negros que creem em um negro no Brasil. O que se passa com a raça negra? O que se passa com o homem negro? Há um problema aí. Há um problema aí muito grande. O profeta orou. Quando você lê a mensagem do profeta Cacô Filipe, ele ora: ó Deus, perdoa os negros. Perdoa os negros. O profeta chegou a pedir perdão para os negros. Orei por vocês, negros. Povo da raça negra, profeta Cacô orou por vocês para que vocês sejam salvos. Venha ao clamor da meia-noite, porque o clamor da meia-noite, esta mensagem aqui, é para todos os leprosos. Todos os leprosos virem ao clamor da meia-noite. O 8º dia, Levítico 12, Levítico 25, o dia da purificação. É para vir todos os leprosos católicos, leprosos protestantes, leprosos evangélicos, leprosos branamistas, todos os leprosos. É para vir. Por quê? Porque esse é o 8º dia. Eliseu, o profeta Eliseu está de novo na terra. Mas que Eliseu, você me pergunta? Cacô Filipe. Depois de William Branham, aqui hoje está Cacô Filipe. Depois do profeta Elias, o tesbita, que subiu ao céu numa carruagem, num redemoinho, com carros e cavalos de fogo. Quem é que veio?
o profeta Eliseu, e Eliseu veio, e estava lá, e Cacô Filipe veio, o clamor da meia-noite veio, Mateus 25:6 está escrito, e no meio da noite houve-se um clamor, eis o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Sim, todo mundo estava esperando ver Jesus Cristo, o esposo, mas quando hoje, no século 21, todo mundo que está a encontrar com Deus, encontra-se com Cacô Filipe, um negro africano. A voz do esposo. Ele não é o esposo, mas o esposo está dentro dele. Ele manifesta Jesus Cristo. Ele não é o eterno, o criador dos céus e da terra, mas o criador dos céus e da terra está dentro dele. Fala por lábios africanos. É um clamor. Eis o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Quando Sem, Jafé e Cã creu em Noé, estava crendo em Deus, porque Deus estava em Noé. Quando os hebreus, Josué e Caleb, os 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças, creram em Moisés, estava crendo em Deus, porque Deus estava em Moisés. Você não pode crer em Deus rejeitando o seu mensageiro profeta na terra. Seja você amarelo da Ásia, seja você branco europeu, seja você índio, americano, seja você negro africano, seja você australiano, seja você do continente da Oceania. Ninguém pode crer em Deus sem crer primeiro naquele que Deus enviou. É João capítulo 6, versículo 28 e 29. E a obra de Deus é você acreditar naquele que Deus enviou. E hoje, Jesus Cristo aparece ao mundo em pele negra, na pele de um africano. Mateus 25:6. No meio da noite houve-se um clamor.